a escolha de Deus na salvação. Eu convido a vocês a abrirem as suas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1. Nós vamos ler apenas 4 versos e compreender a grandeza desta verdade. Efésios capítulo 1, verso 3. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. O apóstolo Paulo nos convida a subir nos picos mais altos da revelação da verdade, para que possamos contemplar bem do alto todo o plano, todo o panorama do plano de salvação de Deus. Ele começa com uma doxologia. De fato, ele não poderia começar de outro modo diante da grandeza daquilo que ele tem para nos revelar. Ele começa, ele diz: bendito Deus e Pai. Ele adora Deus. Ele louva a Deus pelas bênçãos que o Senhor nos concedeu. Note que ele não diz bendito seja o Deus e Pai que nos abençoará ou nos abençoa. Antes ele diz, o qual nos abençoou. É algo consumado no passado. Como diz o verso 4, antes da fundação do mundo. A doutrina da eleição, ou como a chama Don Carson, a doutrina do amor. Infelizmente, talvez seja a doutrina mais negligenciada, para não dizer até mesmo evitada nos púlpitos de nossas igrejas. Quem sabe por ser a doutrina que destrói. Essa doutrina da eleição destrói por completo o orgulho, a vaidade, a pretensão soberba do homem egocêntrico. E essa doutrina não deixa espaço para uma autonomia humana. Pois quando dizemos que Deus, livre e soberanamente, escolhe quem Ele quer salvar, e isto sem consultar ninguém, ou ser influenciado por ninguém, ou por qualquer fator externo a Ele. Nós então retiramos o chão do homem arrogante que pensa retribuir a Deus, o aceitando como seu Deus e Salvador, ou seja, fazendo a sua parte, acreditando que a decisão final de sua salvação e seu destino eterno está nas suas próprias mãos e não na escolha de Deus. Portanto, quando você diz para alguém que Deus escolhe quem Ele quer, sem
sofrer influência de ninguém ou de qualquer fator externo, você diz também que essa pessoa não foi a causa da escolha de Deus. Olha só, o texto que lemos diz que Deus escolheu antes da fundação do mundo, antes que qualquer anjo existisse, antes que Deus dissesse haja luz, Ele já havia escolhido aqueles que, pela sua soberana graça, iria resgatar e reconciliar consigo mesmo, e aqueles que Ele não resgataria de sua contínua rebelião. John Piper define deste modo a doutrina. Abro aspas. A doutrina da eleição é o ensino bíblico que Deus escolhe, antes da fundação do mundo, quem será resgatado do pecado pela fé, e assim seja salvo, imerecidamente, e quem não será resgatado de permanecer em sua rebelião e, consequentemente, perecer merecidamente. Fecho aspas. A definição do teólogo Vincent Chan, ou Chen, não sei a pronúncia. Ele define deste modo a doutrina da eleição. A doutrina bíblica da eleição, abro aspas, ensina que Deus escolheu um número definido de indivíduos. O número é definido para obter a salvação mediante a fé em Cristo. As identidades dessas pessoas foram determinadas antes da criação. A identidade dessas pessoas foram determinadas antes da criação. E são inalteráveis. Deus escolheu tais pessoas sem qualquer consideração por suas decisões, ações ou outras condições nelas. Mas a base da sua escolha foi somente o seu querer, conforme o bom conselho de sua vontade, e não porque Deus previu o que elas fossem fazer ou decidir. Eu quero deixar bem claro, ainda nesta introdução, ninguém precisa crer nesta doutrina para ser salvo. O conceito que alguém possui a respeito desta doutrina não determina a sua salvação para ser salvo. Alguém precisa depositar sua confiança em Jesus Cristo. Portanto, crendo ou não na eleição, a salvação é com base na fé em Cristo Jesus, na sua obra de nos redimir e nos reconciliar com Deus. Como exemplo disto, eu quero citar o arminiano, quem sabe, mais famoso por sua santidade, John Wesley, o fundador da Igreja Metodista. Eu creio que ninguém no mundo acadêmico questionaria a salvação de Wesley. E ele não cria na doutrina da eleição. Há sim várias objeções contra essa doutrina. Mas as objeções basicamente são quase todas fundamentadas em argumentos filosóficos e não na palavra de Deus. É uma cadeia de pensamento que desesperadamente busca sujeitar a soberania de Deus sob a soberania do homem Altíssimo. Mas quando nós lemos o texto, podemos perceber a majestade da soberania de Deus. Olha só, o verso 5. E nos predestinou. É incrível isso. Olha a linguagem. Deus nos predestinou para filhos de adoção. Irmãos,
um filho adotivo não é aquele que acontece por acidente. Talvez um filho nosso, natural, de sangue, nasceu sem você planejar, sem você querer, nasceu. Fiquei grávida e nasceu. Talvez uma mamãe possa pensar isso. O pai diz, nem toda notícia de gravidez é bem aceita, bem vista, por causa que nem sempre é esperada. Uma criança pode não ser esperada quando ela nasce de seus pais naturais, mas quando uma criança é adotada, o amor por essa criança está expresso. Houve o plano, houve a vontade, houve o desejo de que esta criança fosse. Não é um acidente. Deus nos predestinou para ser adotados, para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, de acordo com o beneplácito. Essa palavra beneplácito significa consentimento aprazível, ou, mais simples, boa intenção. Deus nos predestinou para filhos de adoção de acordo com o consentimento aprazível, ou a sua boa intenção. Ou a boa intenção, de sua vontade. Note que a predestinação é segundo a boa intenção de Deus para satisfazer a vontade dele. As duas objeções mais comuns contra a eleição divina, há várias, mas as duas mais comuns são apenas as que eu irei citar esta noite. A primeira é essa: a eleição torna a santificação desnecessária. Se alguém foi escolhido e predestinado para ser salvo, e a base desta eleição é a vontade de Deus, decretada antes da fundação do mundo, significa que não importa como a pessoa viver, ela será salva de qualquer jeito. Então, isso contradiria a Bíblia, por isso eu não aceito essa doutrina. Se alguém é eleito segundo a vontade de Deus, a qual ele decretou antes da fundação do mundo, e a escolha dele foi com base na vontade dele, não por causa de nada que a pessoa fez, a pessoa pode viver como ela quiser, que não depende do que ela fez, não depende do que Deus previu ela fazendo ou crendo. Ela foi eleita. E logo, para quê? Buscar a santidade. Isso é uma objeção. O que é uma falácia? O que é inverdade? É uma mentira. A palavra de Deus diz que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Olha comigo o verso. De novo. Verso 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele. Deus nos elegeu para sermos santos. Você foi escolhido para ser santo, irrepreensível. Aqueles que pensam que essa doutrina produz crentes relaxados moralmente, não a entenderam ainda. E aqueles que se dizem eleitos e vivem numa vida impura, mundana e carnal, só estão provando uma coisa: que nunca foram eleitos por Deus. A única prova da eleição é a santidade. 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 13. Mas devemos dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação
em santificação do Espírito e fé da verdade. Portanto, o argumento que diz que você é eleito, você pode viver como quiser e vai ser salvo de qualquer maneira, esse argumento é falaz. Uma outra objeção semelhante a essa é que a eleição torna o evangelismo desnecessário. Essa é a segunda. Essas são as duas maiores objeções. A primeira, para que santificar? Fui escolhido, vou estar lá. E a segunda é, para que evangelizar? O argumento é, inútil é evangelizar. Perca de tempo. Afinal, quem foi predestinado, fatalmente virá para a igreja, pois Deus o trará, e quem não foi eleito, não faz diferença se irá ou não à igreja. Ele não será salvo mesmo. Logo, não precisamos evangelizar. É mentira! Mas essa é uma objeção. Eles dizem, ok, se você foi escolhido, se alguém foi escolhido e vai ser salvo, então não precisa evangelizar, não precisa pregar a palavra, não precisa nem ouvir. Deus vai salvar. E não precisa o evangelismo. A resposta é, mas é justamente o oposto. É justamente o oposto que a doutrina da eleição nos impulsiona a fazer. É porque Deus é soberano, é porque Deus é quem regenera, é porque Deus é quem concede a fé salvadora, é porque Deus é quem chama, é porque Deus quem concede o arrependimento, é porque Deus é quem abre o coração para alguém ouvir o evangelho, é porque Deus é quem opera tanto o querer como o efetuar, é que eu tenho motivação para evangelizar. Lembre-se, o homem natural está cego no seu entendimento, preso em seus pecados, não busca Deus, não o deseja, a sua inclinação é satisfazer a vontade de seu coração corrompido, enganoso, perverso. Ele está morto em seu pecado e se Deus não o salvar, ele nunca conseguirá mudar sua natureza pecaminosa. É justamente porque Deus tem o absoluto controle é que eu sou motivado a evangelizar. Se dependesse do homem escolher a salvação, então sim, eu diria que não tinha esperança. Se quando você sai para evangelizar, a falar de Deus para alguém, você olhar na capacidade da pessoa compreender, olhar para a capacidade da pessoa buscar Deus, se interessar por Deus, e se apoiar nisso, você vai fracassar, porque o homem detesta, odeia tudo que é relacionado à verdade. Eu vou dar uma prova de vocês, prova do que eu estou falando, que muito o oposto de que a eleição faz com que o evangelismo seja inútil, é justamente ao contrário. É porque Deus é soberano, é porque Deus tem os seus eleitos, é porque Deus salva independente da vontade do homem, independente do querer do homem, é que eu tenho motivação para evangelizar. Uma prova disso, Atos capítulo 18, verso 9 diz assim, olha, e disse o Senhor em visão a Paulo, Jesus disse a Paulo, não temas, mas fala, não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Está aí. Jesus disse, Paulo, pelo fato de eu ter muita gente nessa cidade para salvar, eu quero que você
pregue, não te cales, pregue com ousadia, pregue com intrepidez, não tenha medo, eu sou contigo, vai, fala. É o contrário. Essa é a motivação de Paulo, essa foi a motivação de Paulo. Ele baseou-se na soberana vontade do Senhor, segundo o propósito de Deus de salvar. 2 Timóteo capítulo 2, versos 9 e 10 diz: por isso sofro, o apóstolo Paulo está dizendo, trabalho e até prisões. É por isso que eu suporto, eu aguento trabalho e prisões, como sendo um malfeitor. Mas a palavra de Deus não está presa. E o próximo verso, portanto, porque a palavra de Deus não está presa, tudo sofro por amor dos escolhidos. Por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. É por amor dos escolhidos é que Paulo tudo sofria para pregar a palavra de Deus, que não está presa. Para que através do Evangelho eles alcançassem a salvação. Na verdade, Deus proíbe tratar deste assunto da eleição com discussões vãs, debates intermináveis, onde a vaidade, o orgulho e a pretensão do homem chega a extremos para a exposição de silogismos mais do que uma exegese fiel e compromissada com a verdade. O apóstolo Paulo, tratando do assunto em Romanos, capítulo 9, disse, verso 18, logo, pois, Deus tem misericórdia de quem quer ter misericórdia e endurece a quem quer. Verso 19, dir-me-ás então, por que se queixa ele ainda? Porquanto quem tem resistido à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura, a coisa formada dirá ao que a formou, por que me fizeste assim? Em outras palavras, Deus não nos autoriza a entrar em discussões acadêmicas vãs, fúteis, dessa verdade. A verdade é bíblica. Portanto, nós não iremos debater, nem mesmo defender, mas expor essa maravilhosa doutrina. Em 6 pontos, eu quero expor essa doutrina. O primeiro ponto, quem é o autor da eleição? Falando no verso 3, o apóstolo Paulo está falando do Deus Pai. Em Efésios capítulo 1, verso 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, no verso 4, ele diz, como também Ele, o Pai, nos elegeu nele, em Cristo. De forma então que Deus Pai é o autor da eleição. Tudo começou com Deus, planejado por Deus. Note que o Pai abençoou quem Ele escolheu antes da fundação do mundo, e é porque Ele escolheu é que esses desfrutam todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Só é abençoado este que o Pai escolheu antes da fundação do mundo. Fomos salvos por causa da escolha livre, graciosa e soberana de Deus. Ou seja, não foi você ou eu que o escolhemos, mas foi Deus que nos escolheu. E isto é claro na Bíblia. João capítulo 15, verso 16. Não me escolhestes vós a mim, Jesus disse, mas eu vos escolhi a vós.
Não foi a ovelha perdida que foi atrás do pastor. Mas o pastor é que foi atrás da ovelha perdida. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, através de Jesus Cristo. 2 Coríntios capítulo 5, verso 18. Se Deus não houvesse nos escolhido, jamais escolheríamos a Ele. Jamais. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Romanos 8, verso 7. O impulso natural do homem é contra Deus. Nós já vimos isso nas mensagens anteriores. E eu sugiro a você que, se não assistiu ainda, procure. Os necessitados de salvação, salvos da ira de Deus, salvos para louvor de sua glória, para você entender melhor isso aqui. Nós vimos que o impulso natural do homem é contra Deus. Portanto, quando o homem responde ao chamado de Deus, é porque Deus já operou nele. Deus já operou na sua vontade. Quando esse homem consegue dizer, sim, eu quero Jesus, sim, eu amo Deus, sim, eu quero servir o Senhor, eu quero estar na igreja, eu quero ler a palavra. Deus operou nele, já. É porque Deus já lhe abriu o coração, iluminou a sua mente. É porque Deus já operou nele a bênção da regeneração. E porque Deus é o autor da nossa salvação, podemos ter segurança de nossa salvação, a vida eterna. Romanos capítulo 8, verso 38 diz, porque estou certo, eu tenho certeza. O apóstolo Paulo disse, inspirado pelo Espírito Santo, a palavra de Deus. Pois estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Nada! Porque Deus foi quem planejou, Ele é o autor da eleição. João capítulo 10, versos 27, até versos 27 ao 29. As minhas ovelhas, presta atenção, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu conheço-as e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer. E ninguém, nem diabo, nem principado, nem anjo, nem homem algum, as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Se eu fosse o autor da minha eleição, eu estaria salvo de manhã e perdido à tarde. Hoje estaria salvo, amanhã estaria morto novamente em meus pecados. O primeiro impulso carnal faria com que eu perdesse minha salvação. Porque qualquer pecado separa você de Deus. Qualquer um. E você não precisa vários, um. Portanto, se eu fosse o autor, se estivesse em mim a decisão de ser eleito, se eu fosse o autor, não haveria garantia nenhuma. Dependeria de mim, mas nossa salvação foi planejada por Deus
executada por Deus e ela é garantida por Deus. Porque Ele é o autor da nossa eleição. Segundo ponto, a veracidade da doutrina. As provas bíblicas acerca da eleição divina são incontestáveis. Desde os primórdios da igreja, nós temos uma nuvem imensa de testemunhas, como disse Spurgeon. Elas se levantariam e viriam até nós e nos apertariam a mão por crermos nesta doutrina. Se você crê nesta doutrina, você tem ao seu lado Jesus, Paulo, você tem os apóstolos, você tem os mártires, você tem os reformadores protestantes, você tem os avivalistas, você tem os grandes missionários. Se você crê nesta doutrina, então você tem do teu lado o testemunho de Jesus, de Paulo, de Pedro, de João, dos demais apóstolos, de Agostinho, de Lutero, de Calvino, de Zwinglio, de John Knox, de John Owen, de Thomas Goodwin, de Jonathan Edwards, de George Whitefield. Você tem o testemunho de Charles Spurgeon, de Martin Lloyd Jones, de John Stott, de Tozer, de Gruden, de John Piper, John MacArthur, R.C. Sproul, Mark Driscoll, J.C. Mahaney. Você tem o testemunho de Matt Chandler. Você tem o testemunho do seu lado, Don Carson, Al Mohler, Ravi Zacharias, de Augusto Nicodemos, de Solano Portela, de Josafá Vasconcelos, de Hernandes Dias Lopes, entre tantos outros que têm influenciado a história da humanidade e a história da igreja. Homens que creram nessa doutrina e que a defenderam, e os que ainda estão em nosso meio e continuam a defender e serem inflamados a pregarem as doutrinas da graça de Deus. Além disso, você ainda tem os grandes credos da igreja. Desde o século 300, do século II. Aliás, desde o credo apostólico. Você tem do seu lado as grandes confissões da igreja evangélica ao seu lado, de modo que você tem o testemunho da igreja e o testemunho da história ao seu lado, se você crê nesta doutrina. Há aqueles que dizem que somente Paulo ensina sobre a eleição. Isso é verdade? De forma alguma. Vamos refutar isso de forma alguma. Ninguém falou mais sobre a eleição do que Jesus. João capítulo 1, versos 12 e 13. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os que creem no seu nome. E alguém olha para o texto e diz, está aí. Foram feitos filhos de Deus todos os que o receberam e creram. É verdade. Mas o verso seguinte mostra o porquê creram e o porquê receberam. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. João capítulo 6, verso 37. Todo o que o Pai me dá, virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma, o lançarei fora. Portanto, somente aqueles que o Pai dá a Jesus, esses é que vão a Jesus.
E com isso, nós concluímos algo aqui. Portanto, a eleição precede. A eleição vem antes do ir a Jesus. Não é como alguns se dizem eleitos porque passaram a crer em Jesus. Era do Pai e o Pai deu a Jesus, e esses que o Pai dá a Jesus, esses é que irão ser salvos. Esses são o que irão crer. Esses são o que serão ressuscitados na glória. Portanto, a eleição precede o ir a Jesus. Você é escolhido antes de ir a Jesus, antes de confessar a Jesus como teu Senhor. Verso 39, e a vontade do Pai que me enviou é esta, no capítulo 6 ainda, que nenhum de todos aqueles, eu não sei como alguém consegue perverter um texto desse, e dizer, não, a pessoa perde sim a salvação. A vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos, aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Aqueles que o Pai dá a Jesus, Ele não perde nenhum. Antes, salva todos que o Pai lhe deu. Verso 44. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer, não o me der. E eu o ressuscitarei no último dia. O homem não tem capacidade de ir a Cristo por si mesmo. Ele só consegue ir se o Pai o levar a Cristo. Se o Pai o der a Cristo. No verso 64. Mas há alguns de vós que não creem. Pois bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que havia de entregar. E o verso 65. Verso 65 diz: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concedido. João capítulo 15, verso 16, nós já lemos. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. E vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. A fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Portanto, ao responder a pergunta que fazemos é, quem escolhe quem primeiro? O homem escolhe Deus primeiro ou Deus escolhe o homem primeiro? Verso 19 ainda do capítulo 15. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Nós fomos escolhidos do mundo. Estávamos no mundo. E do mundo fomos escolhidos. João capítulo 17 está carregada dessa doutrina. Esse capítulo está carregado dessa doutrina. Olha só, João capítulo 17, verso 6. Jesus disse, manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Está aí. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus, e tu nos destes e guardaram a tua palavra. Verso 9, eu rogo por eles. Eu peço por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Irmãos, o amor de Jesus não é igual
por todo mundo. Jesus deixa isso claro em vários lugares, e esta passagem é uma mais das passagens que mostra que Jesus, aqui intercedendo, a oração sacerdotal, intercedeu pelos que eram do Pai e foram dados a Ele. Jesus não orou pelo mundo. Verso 24. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Irmãos, esta linguagem, Deus deu a Jesus, significa que eram de Deus, significa Deus elegeu, Deus planejou, Deus conheceu antes da fundação do mundo. E esses que Deus conheceu antes da fundação do mundo, estes que eram de Deus, faziam parte do plano de Deus, do pacto eterno de Deus. Estes é que Jesus Cristo disse que recebeu do Pai. E Jesus Cristo pediu ao Pai: eu quero que onde eu estiver, estes também estejam comigo para ver a minha glória. Como Jesus abordou este tema da doutrina da eleição no sermão profético. Também uma outra passagem que tem várias indicações dessa doutrina. Mateus 24, verso 22 está escrito: e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. É por causa dos escolhidos que a grande tribulação será abreviada. Verso 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível foram, enganariam até os escolhidos. Mas os escolhidos são impossíveis de serem enganados. Verso 31. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Portanto, irmãos, Jesus afirma essa verdade da eleição também no sermão profético. Não somente Jesus, Pedro também faz menção dos escolhidos em suas cartas. 1 Pedro capítulo 1, verso 2. Pedro diz: eleitos, nós somos os remetentes, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Agora, olha só, note que eles foram eleitos para a obediência, e não por causa da obediência. Isso tem que ficar claro à medida que esses pontos estão sendo expostos. Eles foram eleitos para a obediência e para a aspersão do sangue, e não o contrário. E não foi porque eles foram obedientes, então eles são chamados eleitos e foram eleitos por causa da obediência deles. É o contrário. Eles foram eleitos para a obediência e não foram obedientes para ser eleitos. Lucas também registrou este ensino em Atos capítulo 13. Talvez esse seja um texto dos mais contundentes, o que mais mostra essa verdade. Atos capítulo 13, verso 48. Olha só. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor. Note, gentios. Gentios. E creram
todos quantos estavam destinados para a vida eterna. Ordenados, destinados. Em algumas versões. Não faz diferença, é a mesma coisa. Escuta, eu vou ler de novo. E creram todos quantos estavam destinados para a vida eterna. Notem que o texto não diz que creram e então foram destinados para a vida eterna, mas sim que todos os que estavam destinados para a vida eterna creram. Creram, é o contrário, de tal maneira que a eleição precede a fé. E na verdade, a eleição é a causa da nossa fé. E não a causa da eleição. Mas a fé é o resultado da eleição. A fé é a consequência da eleição. Você foi eleito para ter fé, para crer, para ser obediente. Agora vamos ver o que o apóstolo Paulo tem a dizer. Romanos capítulo 8, verso 28. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, o propósito de Deus. Porque os que de antemão conheceu, também os predestinou. Está vendo? Deus, antes da fundação do mundo, conhece e predestina para serem conformes à imagem de seu Filho. Quem é predestinado para ser a imagem de Jesus Cristo? A não ser os eleitos. A fim de que ele, Jesus Cristo, seja o primogênito entre muitos irmãos. E agora o verso 30. É simplesmente fantástica a ordem como está. E aos que predestinou, a estes também chamou. O chamado vem depois. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Verso 33. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Romanos capítulo 9, verso 11. O apóstolo Paulo diz: porque não tendo eles ainda nascido, Jacó e Esaú, os gêmeos, nem tendo feito bem ou mal, não havendo eles ainda nascido, Jacó e Esaú, nem tendo feito bem ou o mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme. De novo, segundo a eleição ficasse firme, não por causa das obras, mas por causa daquele que chama. Foi dito a Sara: o maior servirá ao menor. Como está escrito: amei Jacó, odiei Esaú. Não dependeu do que Jacó e Esaú fez. Não dependeu da idade, quem nasceu primeiro, porque Esaú nasceu primeiro. Não dependeu de quem praticou boas obras ou não. Não dependeu da fé de Jacó e de Esaú. Dependeu do firme propósito de Deus de eleger Jacó e cumprir em Jacó o seu plano de amor. Colossenses capítulo 3 diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados de entranhas misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Revesti-vos como eleitos de Deus. E os eleitos de Deus são santos, amados, de entranhas de misericórdia, de bondade, humildade, mansidão, longanimidade. 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 13 está escrito: mas devemos dar graças a Deus por vós,
amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação e santificação do Espírito e fé da verdade. Tito, capítulo 1, o apóstolo Paulo diz: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, de acordo com a fé dos eleitos. Eu sou servo, escravo de Deus. Apóstolo de Jesus Cristo, de acordo com a fé dos eleitos de Deus. Portanto, irmãos, eu dei a vocês o fundamento bíblico, versos, Bíblia, para mostrar a veracidade dessa doutrina. Ela está por toda parte da palavra de Deus. O terceiro ponto, a natureza da eleição. O primeiro ponto foi que o autor da eleição. O segundo ponto, a veracidade da eleição. E o terceiro ponto, a natureza da eleição. A eleição, logo, após tudo isso que nós vimos até agora, é incondicional. O que significa isso? O que significa eleição incondicional? Significa que Deus não viu nada em nós que justificasse Ele ter nos escolhido. Ele não olhou e disse: essa pessoa tem qualidades e virtudes. Ela é uma pessoa bondosa, piedosa, prestativa, amorosa. Sabe de uma coisa? Eu vou escolher ela. Não foi nada disso. A Bíblia diz que Deus nos amou quando nós éramos ainda inimigos de Deus. Romanos 5:10. Deus nos amou quando nós ainda éramos inimigos de Deus. Ninguém era bonzinho para Deus escolher. Éramos inimigos e fomos amados. Deus também não viu que você ia crer nele e por isso Ele te escolheu. Não foi porque Ele previu a tua fé e por isso te escolheu. Antes, a Bíblia ensina que você crê nele porque Ele te escolheu. Você crê nele porque Ele te escolheu. Caso contrário, você não crê. A Bíblia não diz que Ele te escolheu porque você é santo. Mas antes, Ele nos escolheu para a santificação. Portanto, a santidade não é a causa da eleição também. Alguém pode ser santo. Alguém pode se considerar santo, pelo menos. Ninguém é eleito, ninguém é escolhido porque virou santo. Ou foi santo. Mas a eleição é para a santificação, portanto a santidade não é a causa da eleição, mas a eleição traz sim o resultado, que é a santificação. A santificação é a consequência da eleição. Tampouco Deus não escolheu ninguém por causa de suas obras. Efésios capítulo 2, verso 8 e 10. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que nós andássemos nelas. Para as boas obras e não por causa das obras. Ninguém, portanto, foi eleito por causa de suas boas obras, mas você foi eleito para fazer as boas obras. Ao contrário. As boas obras são o resultado da eleição. Olha só. A obediência é a consequência da eleição. A fé é o resultado da eleição. A santidade é resultado, é consequência da eleição. Por isso nós dizemos que a eleição é incondicional, porque a eleição não viu nada em nós
Deus não viu nada, melhor dizendo, Deus não viu nada em nós para nos escolher. É um ato soberano, livre e gracioso de Deus. Eu e você, irmãos, estávamos perdidos, cegos, mortos, éramos inimigos de Deus. Eu vivi menosprezando Deus, depreciando sua glória. Eu não o entendia, não o buscava, não tinha prazer algum nele. Eu detestava a palavra de Deus. Toda a inclinação da minha carne era inimiga contra Deus. E a despeito de tudo isso, Ele me amou. Ele me atraiu. Deus me escolheu. Deus me escolheu. Deus me escolheu para um relacionamento íntimo com Ele. Volte comigo ao primeiro texto, ao nosso primeiro texto, Efésios, capítulo 1, verso 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Deus não nos escolheu para vivermos com as mãos algemadas na iniquidade. Deus não nos escolheu para permanecermos no pecado, vivendo uma vida mundana, impura, dissoluta. Deus não te escolheu para que você desperdiçasse tua vida com a futilidade deste mundo ou na lascívia. Deus te escolheu para você ser santo, irrepreensível, para você estar em sua presença e deleitar-se nele e sentir prazer nele e deliciar-se nele e estar satisfeito nele. Para isso fomos escolhidos. O que me leva ao quarto ponto, o fundamento da eleição. Verso 4, como também nos elegeu nele. Nós fomos eleitos em Cristo e não a parte de Cristo. Pessoas que pensam que o eleito pode viver como quiser, ou nem mesmo precisa ser evangelizado, enganam-se em não conhecer o fundamento da eleição. O fundamento da eleição é de que eu e você, eleitos, fomos escolhidos em Cristo para estar nele. Ele é o fundamento, ele é o princípio. Não existe salvação fora de Cristo, não existe bênção fora de Cristo, ninguém é justificado fora de Cristo, ninguém é redimido fora de Cristo, ninguém recebe o Espírito fora de Cristo, nada disso acontece à parte de Cristo. Portanto, a nossa eleição é nele, ninguém foi eleito individualmente à parte de Cristo. Se você não está unido a Ele, você não é dele, você não é eleito. E se estamos em Cristo, nenhuma condenação há. Somos guiados pelo Espírito. As bênçãos são somente em Cristo. As bênçãos, que são essas que eu mencionei, não acontecem fora de Cristo. De modo que Deus escolheu nos salvar através da obra vicária de Cristo, por meio da morte substitutiva de Cristo, pelo sangue do Cordeiro sem mancha, que foi imolado antes da fundação do mundo. Apocalipse 13, verso 8. Com isso quero dizer que a salvação, a minha salvação, foi planejada desde a eternidade. Ela não foi um plano B, porque o A fracassou, como alguns ensinam. Deus fez um homem perfeito, ele caiu, Deus fez um plano B. Colocar Jesus para salvar. Não, isso é heresia, isso é blasfemo.
A eleição não substitui tampouco a obra de Cristo, antes ela a inclui. Esse é o fundamento, o pacto da eterna salvação, da redenção feito na eternidade, o pacto da redenção feito na eternidade. O Pai planejou, o Filho tomou a decisão de vir ao mundo, se fazer carne, substituir-nos como nosso fiador, como nosso representante, e morrer em nosso lugar. O Espírito Santo assumiu o compromisso, a responsabilidade de aplicar essa obra redentora no nosso coração. Essa é a obra da redenção planejada por Deus desde a eternidade. Esse é o fundamento. O que nos leva ao quinto ponto, o tempo da eleição. O apóstolo Paulo, ao falar da salvação, ele não começa com o fato de eu crer em Jesus, e nem mesmo começa com a cruz de Cristo. Mas quando ele fala da salvação, ele retrocede à eternidade e nos mostra que antes mesmo de todas as coisas serem criadas, quando apenas a Trindade era e nada mais existia, a tua e a minha salvação já estava planejada. Por isso, podemos entender Paulo quando ele diz: bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. 2 Timóteo capítulo 1, verso 9, está escrito que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras. Agora, mas segundo o seu propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus. E quando foi a data? Antes dos tempos dos séculos. Foi ali. Foi ali. Romanos capítulo 8. Verso 30, nós já lemos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Embora a glorificação é algo que irá se dar na segunda vinda de Jesus, onde teremos nossos corpos glorificados na mente de Deus, é algo que já está consumado. Por isso o apóstolo Paulo escreveu: e glorificou. Não tem mudança. Foi decreto imutável de Deus. Por isso implica, irmãos, que nós estamos seguros. Não existe, não há nenhum problema, tragédia que pode tirar você a salvação que Deus lhe deu. Nada. Nenhum problema. É uma tragédia. E o último ponto, o propósito da eleição. O propósito da eleição. Lendo novamente o nosso texto, no verso 4 está: como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. E agora, note, para que fôssemos santos. Em primeiro lugar, nós fomos salvos, eleitos para viver de forma santa, como o texto diz, e irrepreensíveis diante dele em amor. Em segundo lugar, nós fomos eleitos para viver de maneira irrepreensível, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Em terceiro lugar, para sermos adotados como filhos de Deus através de Jesus Cristo. Olha no verso 5. E nos predestinou para filhos de adoção através de Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Eu avancei um pouquinho. O quarto ponto, para si mesmo. Deus nos elegeu para si mesmo, de acordo com a boa intenção de sua própria vontade. E o sexto,
Ponto. Para louvor e glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis assim no amado. Verso 6. Novamente eu vou listar os 6 motivos da nossa eleição. Primeiro, para viver de forma santa. Segundo, para viver de maneira irrepreensível. Terceiro, para ser adotado filho de Deus através de Jesus Cristo. Quarto, para si mesmo, Deus nos elegeu. Quinto, para louvor da glória da sua graça, que é você e eu, irmãos, eleitos. Nós fomos eleitos. Está escrito aqui, olha, para louvor da glória de sua graça. Você e eu somos troféus da graça de Deus. Troféu. Deus vai levantar você e dizer, eu venci. Venci, está aqui, meu troféu. É o troféu da graça de Deus. É o resultado final. Teu e meu na eternidade. É a nossa condição eterna. A conclusão, eu vou mencionar os efeitos da eleição. Os efeitos dessa doutrina na sua vida. Como vive um eleito de Deus? Esses são os efeitos sobre a vida de um eleito. Eu vou listar 6. Primeiro, humildade. Humildade. Aquele que foi eleito, ele não se gaba de suas obras, ele não se gaba de sua fé, ele não se gaba do seu entendimento, da sua compreensão. Ele sabe que tudo o que ele é em Cristo é porque pela graça lhe foi concedido. Por isso ele é humilde. Segundo, gratidão. O eleito é uma pessoa grata. Por quê? Simplesmente ele não merecia o que lhe foi concedido. As bênçãos, e aqui está, todas as bênçãos, todas, espirituais das regiões celestiais em Cristo, foi-lhe concedida algo que ele não tinha direito nenhum. E o seu direito, na verdade, era perecer no lago de fogo e enxofre por toda a eternidade, por ter depreciado e desprezado a glória de Deus. Mas Deus, o elegendo, o seu coração regenerado, torna-se grato a Deus. Romanos capítulo 1, no verso 20 diz, verso 20 e 21, diz que esse é o problema. Conhecendo a justiça de Deus, não glorificaram como Deus, e não o glorificaram como Deus e nem lhe deram graça. Mudaram a verdade de Deus, por isso Deus os abandonou, por isso Deus os entregou. Terceiro, segurança. Segurança. Lembra do verso que diz: aquele que o Pai me dá, este virá a mim e eu o ressuscitarei. Nenhum que o Pai me dá, eu perco. Pois eu faço a vontade do Pai. E a vontade do Pai é essa. Por isso o apóstolo Paulo diz: e os que predestinou, a este justificou, e aos que justificou, glorificou. É algo consumado na mente de Deus, imutável. Seu decreto eterno, seu pacto eterno não muda. Você que foi eleito, você será salvo. Por isso você se sente seguro. Você não depende do teu esforço para se manter na presença de Deus, porque você só se mantém na presença de Deus porque Deus mudou a disposição do teu coração e você sente prazer em estar na presença de Deus. Você crê em Deus e tem fé neste Deus porque Ele concedeu fé. Você não esforça para crer, você crê naquele que te amou e te reconciliou consigo mesmo. Por isso você é seguro. Irmãos, o quarto ponto, devoção. O eleito é uma pessoa
que adora. É uma pessoa que tem zelo das coisas de Deus. Ele é uma pessoa dedicada à leitura, dedicada aos cultos, dedicada à oração, dedicada ao aprendizado. O eleito é essa pessoa. Em quinto, as obras. Tiago diz que a fé sem as obras é uma fé morta. É uma fé morta. O eleito possui a fé genuína, pois não é uma fé morta. As obras aparecem. Pois se alguém se diz eleito e não opera, não trabalha para que Cristo seja visto, magnificado, exaltado, essa pessoa, na verdade, se diz eleita, mas não é. As obras aparecem. Tua vida, minha vida é para servir o nosso Mestre, o nosso Senhor. E o sexto ponto, último, a adoração. O eleito vive uma vida de adoração. Eu não digo que o eleito canta hino melhor que o outro. Que o eleito abra a boca na hora de cantar louvor e adora. Isso não é adoração. É, mas não é a adoração que eu estou dizendo. A adoração que eu me refiro é a conduta que a pessoa tem, é a consciência de que ele foi resgatado, escolhido para ser santo, viver em santificação, e por isso ele foi redimido pela obra substitutiva de Jesus Cristo, justificado, e agora o amor de Deus derramado em seu coração o leva a adorá-lo em tudo que ele faz. Com isso eu quero dizer, ele vive para louvor da glória de sua graça. Em tudo que ele faz, ele quer adorar a Deus. E ele adora a Deus no comer, ele adora a Deus no vestir, ele adora a Deus nas contribuições, ele adora a Deus no falar, ele adora a Deus em todos os aspectos de sua vida. O eleito adora a Deus. E eu encerro. Dizendo que essa doutrina, ela não tem a finalidade de entristecer aquele que não é eleito. Eu explico. Quem vive inundado no mar de iniquidade e de pecado, que desejaria estar na presença de Deus agora. Quem, vivendo na impureza e no engano, e satisfazendo os seus deleites, diz, eu quero Deus, mas Ele não me escolheu. Quem? Ninguém. Nesta condição, pode chamar Deus de injusto, pois Ele não quer ser santo. E o eleito, o santo, não pode e não irá nunca dizer, Senhor, eu queria ir para o inferno, eu queria bagunçar, eu queria fazer tudo e aprontar na minha vida, mas o Senhor não me deixa. Quem mandou o Senhor me escolher? O eleito não se revolta por Deus o ter escolhido. Portanto, nem o eleito, nem o não eleito pode e tem o direito de reivindicar algo que ele não quer. O eleito não deseja ir para o inferno, não deseja perecer. E o não eleito não deseja Deus, não quer Deus. Por isso,
A soberania de Deus, a graça de Deus tem que ser pregada nos nossos púlpitos, pregada na igreja, para que homens soberbos, orgulhosos, para que homens centrados em si mesmo aprendam que ele é um verme, ele não é nada, diante da majestosa graça de Deus. Oremos, irmãos.